Bom, boa tarde a todos e todas. Então, demos início à nossa segunda sessão. Queria registrar e agradecer de público. Alguns recebemos hoje as pastas, blocos e recebemos os lápis da Durgs, um convênio que nós temos desse ciclo Universidade do Futuro. Inclusive, hoje, o ex-presidente da Durgs estará aqui, logo mais. Bom, então, a nossa sessão de hoje sobre neurociências e aspectos genéticos. Nós vamos contar, então, com 3 professores. Então, em primeiro lugar, a professora Karen Hag, que é bacharel e tem licenciatura em Ciências Biológicas por essa universidade, com mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular. Ela, então, também fez um pós-doutorado na Universidade de Berna, na Suíça, e é professora do Departamento de Genética da URGS, desenvolvendo pesquisa na área de genética evolutiva de micro-organismos. E eu agradeço a sua presença. Em segundo lugar, nós temos a presença da professora Úrsula Silveira Mate, que é graduada, mestre e doutora em Genética e Biologia Molecular pela URGS, professora adjunta atualmente do Departamento de Genética, trabalha no Centro de Pesquisa Experimental do Hospital das Clínicas e é membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências, a quem eu agradeço muito a sua presença. E, finalmente, o professor Carlos Alexandre Neto, que é graduado em Medicina por essa universidade, começou doutorado na Universidade de Londres, professor titular do Departamento de Bioquímica pela URGS, pós-doutorado pela mesma universidade, e foi pró-reitor de pesquisa, pró-reitor de graduação na URGS, foi reitor dessa universidade por 2 mandatos, é atualmente membro titular da Academia Brasileira de Ciências, faz parte do Conselho Deliberativo do ILEA, a quem agradeço muito a sua presença. Então, desde logo, passamos a palavra à professora Karen. Estão me ouvindo? Então, boa tarde para todo mundo. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao José Vicente pelo convite para participar desse evento. É um grande prazer. Esse monte de estudantes aqui está ao lado também de 2 pessoas que são tão admiráveis. E o título da minha fala hoje, então, é Genes, Genomas, Hologenomas e o conceito de indivíduo no contexto da evolução biológica. De uma certa forma, é uma continuação da palestra do professor Aldo de ontem. Bem, a virada do século XX para o XXI trouxe uma série de inovações tecnológicas, tanto na geração como na análise dos dados biológicos. E uma metodologia bem importante, que vocês talvez já conheçam, é a tecnologia de sequenciamento em massa do DNA, que permite hoje a gente sequenciar simultaneamente os genomas completos de diversos organismos a partir de uma única e, às vezes, uma pequena amostra. Então, essa tecnologia, associada a outras mudanças, levaram ao surgimento de uma nova disciplina dentro da genética, que a gente chama de genômica, que é justamente o estudo desses genes todos de um organismo funcionando de uma forma integrada. Então, vocês devem imaginar que isso, de uma certa forma, revolucionarizou a forma de pensar a genética. E, na biologia, de uma forma geral, a gente pode também dizer isso, né, que a biologia do século XX ela era uma biologia do ser e estar, e uma biologia das coisas, enquanto que a biologia do século XXI é uma biologia do vir a ser, do tornar-se, e uma biologia das relações. Então, houve, particularmente na área da evolução biológica, uma série de mudanças de paradigma. O professor Aldo discutiu bem isso ontem. E uma das questões bem importantes da teoria evolutiva que envolve uma mudança de paradigma é a questão da herança das características. Quais são as características que são herdáveis?
Na realidade, a teoria sintética da evolução, que foi posta, então, na primeira metade do século XX, ela era extremamente focada nas mutações que ocorrem nos genes, né? E isso é algo muito importante, né, a hereditariedade das características, porque para evoluir, uma característica necessariamente tem que ser herdável, né? Então, isso é, na verdade, o coração da teoria evolutiva, né? Mas hoje a gente sabe que existem outros mecanismos de herança, outras formas de herança, que não são necessariamente dadas por mutações que ocorrem nos genes. E eu vou dar nesse ponto no final da minha apresentação, mas, na realidade, o foco da minha apresentação é um assunto relacionado, que desemboca na questão da herança, que é o conceito de indivíduo. Então, a individualidade biológica, intuitivamente, ela pode ser observada sob vários aspectos. Existe uma individualidade anatômica, então, que permite a nós facilmente identificar e diferenciar os indivíduos uns dos outros aqui dentro desse auditório, por exemplo. Existe também, nesses indivíduos, uma unidade fisiológica, os órgãos que funcionam coordenadamente dentro desse indivíduo. Existe também uma identidade ontogenética, né, ou uma unidade ontogenética. Todos nós derivamos de um ovo que foi fertilizado, que deu origem ao zigoto, ao embrião, e, finalmente, um indivíduo adulto, se desenvolveu num adulto. Esses indivíduos biológicos também são indivíduos do ponto de vista imunológico, diferentes uns dos outros, né? O sistema imunológico serve justamente para isso, para distinguir aquilo que é estranho ao indivíduo, né? A gente não pode trocar partes entre os indivíduos sem enfrentar os obstáculos do sistema imunológico. E isso se deve ao fato de que os indivíduos são geneticamente diferentes. Então, nós somos todos combinações diferentes, alternativas, dos genes dos nossos pais, né? Isso se deve ao fato, então, de que na reprodução sexuada ocorrem lá os mecanismos que geram uma diversidade genética imensa, e essa diversidade genética é que vai ser, então, o substrato para as mudanças evolutivas, principalmente o foco central da teoria que a gente conhece hoje é a ação da seleção natural. Então, o indivíduo evolutivo é aquele indivíduo que é o sujeito que é beneficiado pela seleção natural. Ocorre que nós não estamos sozinhos. Isso é um certo conforto para a gente, né? Então, se a gente tomar, por exemplo, um cupim, esse ser que está mostrado aqui, ele não consegue sobreviver sozinho. Na realidade, um cupim, para sobreviver, necessita estritamente de uma série de micro-organismos que ocorrem no intestino dele, que são absolutamente necessários para que o cupim faça a digestão do alimento, né? O cupim não vive sem os seus simbiontes, que é chamado de a microbiota associada ao cupim. E esse novo indivíduo, então, esse ser que, na verdade, é o conjunto entre o hospedeiro, as células do seu hospedeiro e os seus micro-organismos associados, é chamada de holobionte, né? Esse termo já foi cunhado há algum tempo atrás. Então, a genômica, essa nova disciplina da genética, permitiu agora a gente identificar e caracterizar esses seres que vivem com todos os diferentes tipos de hospedeiros, né, que a gente encontra no mundo vivo, plantas e animais. E a gente, então, pode considerar que um holobionte desses, que contém uma gama enorme de micro-organismos, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, nos humanos, se estima que pelo menos 50% das nossas células sejam, na verdade, células de bactérias, ou de micro-organismos que vivem com a gente.
e que cada indivíduo, cada ser humano pode portar, nessa microbiota até 160 espécies diferentes de bactérias. Para a gente ter uma noção da grande diversidade e da importância das células desses micro-organismos no nosso corpo, no indivíduo. Então, esse conjunto de seres, todos eles possuem genomas, e esses genomas, funcionando de forma integrada, relacionada uns com os outros e com o hospedeiro, é chamada, então, de um hologenoma. Para a gente ter uma ideia da importância do hologenoma, eu uso como exemplo, esse pequeno inseto, um afídeo, um pulgão, que é um inseto que suga a seiva das plantas. Então, os pulgões, de uma forma geral, eles não fazem sexo, eles não se reproduzem de forma sexuada. Eles se reproduzem por um mecanismo que a gente chama de partenogênese, onde fêmeas dão origem a fêmeas. Então, as populações são quase todas compostas por fêmeas, os machos são raros, e essas fêmeas são geneticamente idênticas, porque como a reprodução é assexuada, as novas filhinhas que são geradas são idênticas à mãe. Então, as populações de afídeos não têm variação genética. No entanto, a gente observa aqui nessa figura que esses dois afídeos eles são fenotipicamente diferentes. Eles são da mesma população e pertencem à mesma espécie. Então, foi descoberto que, na realidade, essas diferenças fenotípicas no padrão de cor desses pulgões, um mais esverdeado, o outro mais alaranjado, se deve à presença de uma bactéria chamada de Rickettsia, que produz uma substância chamada de quinona, e essa quinona dá uma coloração esverdeada ao pulgão. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, muito embora os pulgões, a população de pulgões não tenha variação genética, se a gente considerar o indivíduo como sendo composto por uma única espécie, o pulgão, se a gente considerar o holobionte, a gente consegue perceber onde é que está a variação fenotípica e a variação genética. Bom, mas essa questão, então, do holobionte ter características que não estão necessariamente postas no genoma do hospedeiro. Levanta uma questão de como é que essas características que vão se expressar no fenótipo, como é que elas são transmitidas. Então, no caso do pulgão, esses simbiontes do pulgão são essencialmente transmitidos de forma vertical, da mesma forma que os genes do próprio pulgão. Os pulgões possuem no seu abdômen, na sua cavidade abdominal, células chamadas de bacteriócitos, cuja função é exclusivamente abrigar esses simbiontes que são absolutamente necessários para a sobrevivência do pulgão. Então, a bactéria mais importante nesse sentido, que é a mais abundante nesses bacteriócitos, é uma bactéria chamada de Buchnera. Essa bactéria ela é encarregada de sintetizar os aminoácidos que são essenciais para o afídeo e que são raros na seiva das plantas da qual o afídeo se alimenta. E, bem, toda vez que a mamãe afídeo produz um ovo, essas bactérias têm que ser translocadas do bacteriócito para o ovo, garantindo, assim, a transmissão desses simbiontes da mãe para as filhas, da mesma forma que os seus próprios genes, que os genes do próprio afídeo. Então, isso é uma transmissão vertical, e existem outras formas de transmissão vertical diferentes dessa que a gente conhece para os afídeos. Então, eu trouxe aqui um outro exemplo de uma outra forma de transmissão vertical também, num inseto que suga a planta, só que dessa vez um percevejo, é um hemíptero. E, nesse caso, a transmissão vertical é interessante porque ela se dá através dessas cápsulas. Quando as fêmeas colocam os ovos delas, que são essas estruturas aqui, né, são ovos de onde eclodiram essas ninfas, logo que as ninfas eclodem, elas se alimentam dessa massa, dessas cápsulas, que contêm os simbiontes necessários para que essas ninfas possam digerir o alimento.
Então, também é uma forma de transmissão vertical, né? Na espécie humana, por exemplo, a transmissão vertical de simbiontes se dá na hora do parto natural ou através da amamentação. Então, a gente tem transmissão vertical acontecendo de diferentes maneiras. Mas existe também uma outra forma de transmissão de simbiontes que a gente chama de horizontal. E esse é um exemplo bem curioso que eu trouxe, que é o da bioluminescência de uma lula. Essa lula produz luz. E ela ocorre no Havaí, é uma lula bem pequenininha. E a produção de luz nessa lula não é feita nas células da própria lula, mas sim da parte de bactérias, uma espécie específica de bactéria chamada Vibrio fischeri, que essa lula abriga num órgão especial que ela tem, que é chamada de câmara luminosa. Só que, nesse caso, essas bactérias não são verticalmente transmitidas, elas precisam, toda vez que uma lula nasce, ela precisa adquirir essas bactérias do ambiente. Então, quando a larva é bem pequenininha, cerca de 2 milímetros de tamanho, ela começa a fazer um movimento dos seus cílios e, com esse movimento, ela vai atraindo as bactérias para as proximidades de um opérculo que vai dar nessa cavidade que é o órgão luminoso. Além disso, a lula cria um ambiente inóspito para as outras bactérias que não sejam Vibrio fischeri. Ela produz um muco, e esse muco atua como um filtro, onde só a Vibrio fischeri sobrevive, de forma que ela pode penetrar e acumular aqui nesse órgão luminoso, dando luz. A luz é bem importante para a lula, porque com isso ela fica menos perceptível para o predador. Quando ela se locomove no fundo do mar e ela emite luz, ela não produz sombra no sedimento, então ela fica mais difícil de ser detectada pelo predador. Então, é uma simbiose muito interessante, e a curiosidade é justamente o fato de que toda vez que a lula nasce, ela tem que adquirir esse simbionte do ambiente. Então, se a gente for resumir os ciclos de vida dentro de um holobionte, a gente tem um ciclo de vida principal, que é o do próprio hospedeiro, que atua como uma linha mestra, e a gente tem todos os simbiontes associados a ele, né? Os simbiontes que são verticalmente transmitidos, eles têm uma interação mais íntima, mais estreita com o hospedeiro, e por isso o ciclo aqui está representado como uma catraca, né? Esses simbiontes tendem a coevoluir com o hospedeiro. Enquanto que os simbiontes que são transmitidos horizontalmente, eles têm uma interação mais frouxa com o hospedeiro. E isso dá uma dinâmica também a esse sistema. A gente tem que imaginar que tem várias espécies de simbiontes verticalmente e horizontalmente transmitidos. E tem ainda uma dimensão de complexidade a mais que não está mostrada aqui, mas eu conto com a imaginação de vocês para, assim, entender o que deve estar acontecendo, porque esses simbiontes, eles não estão apenas interagindo com o hospedeiro, eles também estão interagindo uns com os outros, né? E isso torna o sistema extremamente dinâmico e complexo. Bom, mas o fato de que os simbiontes podem não ser verticalmente transmitidos, né, usando, então, o conceito de holobionte, a gente introduz um problema a mais, né, e que tem uma importância do ponto de vista evolutivo, que é a questão dos caracteres adquiridos. E eu vou exemplificar os caracteres adquiridos aqui, nesse caso, com holobiontes, não com girafas. E, nesse caso, eu volto de novo ao nosso inseto sugador de seiva, aquele percevejo em que a fêmea coloca, junto com os ovos, as cápsulas das quais as ninfas devem se alimentar para adquirir os simbiontes. Existe uma espécie chamada Megacopta cribária,
que é encontrada, ela é uma praga de soja nos Estados Unidos. Ela ocorre na soja, nas plantações de soja e outras cultivares também, nessa região da costa leste dos Estados Unidos. E ela se deu muito bem, desde que ela foi introduzida da Ásia. Em 2009, ela expandiu muito a sua área de distribuição. Ocorre que, curiosamente, na Ásia, de onde esse inseto foi introduzido, esta espécie, chamada Megacopta cribária, ela não ocorre em soja, ela ocorre em plantas silvestres. E existe uma outra espécie diferente, morfologicamente diferente, que ocorre em soja na Ásia, que é chamada de Megacopta punctatissima. E foi observado, foi estudado, se observou que, na realidade, o que determina o sucesso desse inseto numa determinada planta hospedeira é, na verdade, a microbiota que está associada, são os simbiontes. Então, foi feito um estudo onde se trocou reciprocamente a microbiota dessas duas espécies e se viu o sucesso desses insetos quando criados com soja, se alimentando de soja. O sucesso medido em termos do número de ovos eclodidos. Quando a gente analisa as espécies com a sua microbiota convencional, é Megacopta punctatissima que se dá bem em soja comparativamente à cribária. Mas quando as microbiotas são translocadas, a gente observa o processo inverso. Bem, aí a gente pode levantar a pergunta, tá, mas então, se essa microbiota é adquirida verticalmente, como eu tinha mostrado anteriormente, como é que a gente explica o surgimento de uma espécie que antes não utilizava soja, né, como praga de soja nos Estados Unidos, depois que ela foi introduzida? Transmissão horizontal. Ocorre que, na realidade, sob certas condições, as ninfas, quando elas eclodem, elas passam a adotar um comportamento diferente, que a gente chama de errante, que são esses pontinhos que a gente está vendo nessa placa de Petri. Algumas larvas, elas são sedentárias, como as outras, como as larvas normalmente se comportam. Elas ficam nas proximidades daquela cápsula de simbiontes que é depositada pela mãe. Mas, sob certas condições, algumas larvas se tornam errantes e elas passam a passear por aí e, eventualmente, elas podem se alimentar de cápsulas de simbiontes de outras posturas e, eventualmente, também, então, de posturas com cápsulas de outras espécies, né? Seria a hipótese que os pesquisadores levantam sobre como provavelmente, os simbiontes diferentes foram adquiridos por esse espécime que se tornou praga nos Estados Unidos. Bom, então esse exemplo serve para ilustrar para a gente de que forma os caracteres adquiridos podem ser muito importantes na adaptação de um organismo. E ilustra para a gente também de que forma, adotando o conceito de holobionte, comparativamente ao conceito clássico de indivíduo composto por uma única espécie, o organismo tem muito mais opções de variação, né? Além disso, o conceito de holobionte é importante na biologia porque ele faz como que uma reconciliação entre aquilo que a gente chama de lamarquismo, erroneamente a gente chama de lamarquismo, ou aquilo que a gente chama de darwinismo. E por isso eu vou finalizar com duas citações de dois heróis, que são os dois heróis dessa história do holobionte, o Lamarck e o Darwin. Então, o Darwin dizendo: não é a espécie mais intelectual que sobrevive, não é a espécie mais forte que sobrevive, mas a espécie que sobrevive é aquela que é mais capaz de se adaptar e se ajustar ao ambiente em mudança na qual ela se encontra.
E outra citação, então, em que o Lamarck diz: a lei da natureza, através da qual novos indivíduos recebem tudo aquilo que foi adquirido em organização durante a vida dos seus pais, é tão verdadeira, tão impressionante, tão atestada pelos fatos, que não há observador que tenha sido incapaz de se convencer da sua realidade. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Então, agora a professora Úrsula Marques. Boa tarde a todos. Então, também agradeço imensamente o convite de estar aqui nesse evento. E eu vou conversar um pouco com vocês sobre um assunto um pouco diferente da professora Karen, mas como as mudanças na genômica afetam a percepção da sociedade sobre a genética. Né? E nós vamos ver como isso ocorre através de companhias, empresas, websites, que oferecem serviços relacionados à genética para a população em geral. Então, vou começar com uma comparação entre algo que nós podemos chamar como a genética clássica, né, que se preocupava principalmente com características mendelianas, mas mais do que com características, com doenças mendelianas, aquelas que são causadas por alterações em um único gene, e que essas alterações elas são raras, então elas são pouco frequentes na população e elas têm um grande efeito. E causam, então, essas doenças genéticas que a gente conhece, hemofilia, fenilcetonúria. Conhecemos o nome, mas conhecemos muito poucas pessoas com essas doenças. Né? À medida que as tecnologias na área da genética e da genômica evoluem, nós começamos a entender melhor a genética dos traços comuns, daquilo que de fato tem impacto na vida da maior parte das pessoas. Por exemplo, a obesidade, a hipertensão, qual é o componente genético para características como inteligência, tendência à depressão e etc. E essas variantes associadas a esses traços, em geral, são variantes comuns, ou seja, presentes em várias pessoas da população, uma frequência alta na população, mas cada uma delas tem um pequeno efeito. E isso é algo que, do ponto de vista da pesquisa nessa área, é muito importante, mas a tradução deste pequeno efeito dessas variantes comuns para a população é bastante complexo. Nós já vamos ver como isso acontece. Bom, na medida, então, que a genética começa a apresentar informações sobre como essas características comuns de interesse médico ou não são determinadas ou são herdadas, começam a surgir empresas que vendem testes capazes de detectar estas variações. Né? Lembrando que essas variações têm um efeito muito pequeno, mas isso a gente não precisa dizer quando vende o teste. A principal dessas companhias que vende o que nós chamamos de testes diretos ao consumidor é a 23andMe. Não é a primeira companhia a ser criada desse tipo, mas é a companhia mais duradoura e talvez a mais conhecida. O que mais me impressiona nessa companhia é o seu slogan, Welcome to You. Antes de fazer um teste de saliva e receber a sua característica genética, você não tinha se conhecido ainda. Mas agora, isso será possível. Né? Existem outras. A Veritas é outra dessas companhias. Vejam, uma companhia muito aclamada do ponto de vista de companhia inovadora, de companhia disruptiva, uma das 50 companhias mais disruptivas de 2018. O que eles vendem? Um teste genético. Não só um teste genético, mas um aplicativo. Então, você pode, no seu celular, ficar olhando as suas características genéticas. Muito importante. Tá? Então, veja só, eles olharam mais de 40 mil genes associados com centenas de condições de saúde
Eu achava que nós tínhamos em torno de 30 mil, mas eles olharam mais de 40 mil. Tá? Mais de 70 traços e mais a sua ancestralidade. E você tem 2 variantes clinicamente relevantes, que são associadas a um risco maior de câncer. Tá? E 12 variantes notáveis. Veja, com 12 condições conhecidas, e todo o resto, você não tem variante nenhuma. Tá? De novo, né, quando a gente compra, então, o teste é um teste de saliva, a pessoa faz um kitzinho para coleta de saliva, vem nessa caixinha, depois isso aqui a gente coloca aqui dentro e manda de volta para a companhia e recebe essa maravilhosa congratulação aqui, você está no seu caminho. Tá? E depoimento de um consumidor, eu gostaria de estar na vanguarda, eu queria me empoderar de saber sobre os meus genes e a constituição da minha saúde, fazer decisões sobre isso baseadas nos meus genes. Tá? Bom, existem várias companhias desse tipo e várias companhias que vendem também outros tipos de teste. Nós vamos ver algumas delas, testes de ancestralidade, testes para performance atlética, nutrigenética. Então, os testes de ancestralidade, agora, hoje, são as companhias mais comuns, né, serem feitos. O 23andMe teve um problema nos Estados Unidos com o FDA, porque o FDA proibiu que eles vendessem testes relacionados a condições de saúde, por entender que não havia um controle de qualidade adequado e um aconselhamento genético adequado, mas eles continuam vendendo no Reino Unido, então não tem problema, você pode mandar o teu kit para a Inglaterra. Mas as companhias de testes de ancestralidade têm um apelo muito importante nos Estados Unidos, especialmente para a população afro-americana. Né? Por quê? Porque são pessoas que vieram como escravos, né, e que foram destituídos do seu conhecimento sobre a sua herança cultural. E encontram num conhecimento sobre a sua herança genética um proxy, digamos assim, para a sua herança cultural. Existe um documentário sobre esse assunto que conta a história dessa senhora, Vi Higginson. No documentário, ela faz um teste genético. Mas eles não oferecem um teste genético para ela, eles oferecem 3 testes. O primeiro teste vem o resultado, e nessa empresa diz que ela é descendente do povo Mende, de Serra Leoa. Ela acha isso muito interessante, fica muito feliz. Eles filmam ela quando ela recebe o segundo resultado da segunda empresa, que é a Relative Genetics, que diz que ela é do povo Wobi, da Costa do Marfim. Mas, também, tá bem. Né? Aí vem o terceiro teste, que diz que, na verdade, ela é descendente dos Mandika, de Senegal. E aí ela fica muito brava. Mas que tipo de teste é esse? Eu escolho de onde eu quero ser? Ora, se a gente olha na África, aqui o mapa da África, Senegal, Serra Leoa, Costa do Marfim, são uma região da África. O teste genético é capaz de identificar populações de uma região da África. Mas dizer para ela que ela é desta região geográfica da África não serve, não vende o teste. O que vende o teste é dar uma ancestralidade a uma população específica, o que o teste não é capaz de fazer. Tá? Outro tipo de teste são os testes de relacionamento, testes genéticos para relacionamento. Tá? A gente ri, a gente acha que é brincadeira, mas isso existe, as pessoas pagam. E, de novo, vocês vão ver, uma dessas empresas tem sido aclamada como uma grande startup. Né? Agora, bom, os testes de relacionamento, eles são baseados todos em pesquisas que vêm desde a década de 70, com camundongos e ratos, e que foram feitos alguns estudos em humanos que dizem que as pessoas são atraídas por indivíduos que têm um HLA diferente do seu. E aí, em 1990 e poucos, foi feito o teste da camiseta suada. Né? Um pesquisador sueco pediu para homens usarem uma camiseta por 3 dias. Tinham que usar a mesma camiseta. E depois ele pediu que mulheres cheirassem essas camisetas e dissessem que camisetas elas achavam que cheiravam melhor do que as outras. Tá?
E aí ele comparou os tipos de HLA das pessoas. E viu que as mulheres tendiam a escolher camisetas de homens que tinham um HLA diferente do delas. Tá? E esse estudo vem sendo replicado e não replicado ao longo do tempo, desde 1995. Mas fazer isso hoje, vender isso como um teste, eu te mando uma camiseta suada, é muito ruim. Mas eu te mando uma gota de sangue, a gente vê os genes que determinam o HLA, é perfeito. Né? Está adequado ao nosso tipo de conhecimento atual da genética. Então, nós temos o Gene Partner, nós temos a Feramor, né, que aumenta em 60% a chance de você achar o seu parceiro com um suave bucal, um pouquinho de células da saliva. De novo, Startup Stories, você parece muito bonito nesses genes, né? Jeans, que em inglês parece calça jeans. Tá? É bem verdade que estudos se de fato existem feromônios em seres humanos são contraditórios, não existe prova, evidência científica disso, e o que parece que existe são feromônios ligados ao aleitamento materno, a relação mãe-bebê, tá? Mas não ao relacionamento afetivo entre duas pessoas. Talvez pior, eu acho que o pior tipo desses testes são os testes de talentos inatos, tá? Talentos infantis. Então, esse aqui é o The Making of Me. Conheça o seu DNA e é um teste de DNA para escolhas inteligentes na sua vida. Né? Não na sua vida, porque até que se fosse na sua vida, tudo bem. Não, na vida do seu filho. Tá? Então, eles têm o Geniometer, que dá a tendência de vários traços, então altura, potencial atlético, dieta e peso, performance de memória, se a pessoa vai precisar usar óculos ou não, se vai ser um tipo matutino ou vespertino. Tá? Você pode fazer por só $120. Isso é outro ponto. Os testes são, em geral, relativamente baratos, o que significa que eles são acessíveis a uma parcela muito grande da população. Tá? Outra empresa, a MapMyGene, que diz quais são os benefícios, então, desse tipo de teste. Né? Entender os talentos naturais e a personalidade do seu filho e moldar o seu desenvolvimento baseado nesse conhecimento. Tá? Então, utilizar melhor os seus recursos, né, investimentos, e o seu tempo para aquelas áreas que a pessoa já tem uma aptidão. E, às vezes, isso é tão chocante, essa é uma companhia dinamarquesa que tem essa frase: lide com os fatos e descarte falsas expectativas. Do tipo, mãe, meu sonho é ser aeromoça. Não, tu não vai ter altura para ser aeromoça, desiste, vamos pensar em outra coisa. Tá? E algumas dessas empresas, de fato, trazem exemplos desse tipo. Fulano queria correr, e sua mãe lhe comprou um violino, mas ele não tinha aptidão, coisas desse tipo. Tá? Bom, esse aqui é uma empresa, então, europeia, €219, mesma coisa. Um pouquinho de saliva, e a gente pode fazer o teste. A gente também tem que conseguir interpretar esses dados. Então, não adianta eu só fazer o teste, receber o relatório lá da empresa, mas todo o meu genoma foi analisado, ou uma boa parte dele foi analisado. Então, eu posso agora ir para uma outra empresa que vende aplicativos de como olhar aspectos específicos do meu genoma. Né? Então, por exemplo, eu posso olhar para a minha performance atlética. E aí eu vou ver o tipo de treino que é melhor para mim, baseado no meu DNA. O que está por trás disso? Está por trás disso que essa empresa, por exemplo, ela não vende os testes. Eu preciso pagar o teste para uma outra empresa e carregar os meus resultados na base de dados deles. O que eles querem? Eles querem os meus dados. Os aplicativos custam muito barato. Porque o valor não é vender o aplicativo, o valor é ter acesso aos dados genéticos de um número muito grande de pessoas. Tá? E isso tudo leva ao que a gente pode chamar de uma genética recreativa. Né? Que é só o termo já é um termo um pouco esdrúxulo. Existe genética médica, genética populacional, genética evolutiva e a genética recreativa, a genética de brincadeira.
tá? Que são testes questionáveis baseados numa ciência muito frágil. Os estudos que fazem as associações entre aquelas variantes genéticas e performance intelectual, altura, obesidade, tendência à depressão, em geral são estudos que nem sempre têm replicação, que têm tamanhos de efeito muito pequenos e intervalos de confiança muito grandes. Ou seja, a ciência por trás disso é muito frágil. A associação é muito frágil. Mas, obviamente, isso é pouco explicado para as pessoas que estão fazendo o teste. A gente sabe, e é um consenso entre vários órgãos, né, relacionados à medicina e à genética médica, que se precisa fazer um aconselhamento genético adequado quando uma pessoa vai fazer um teste genético para uma condição médica. Tá? No entanto, o que essas empresas que não oferecem aconselhamento genético argumentam? Que eles não estão fazendo testes clinicamente relevantes. E, portanto, eles não precisam de um aconselhamento prévio. Mas só porque eles não são clinicamente relevantes significa que eles não provocam danos? Tá? Por outro lado, e agora eu vou mudar de opinião, o impacto negativo desses testes parece ser um pouco menor do que o que se antecipa. Tá? Algumas pessoas sugerem que esses resultados, de fato, podem ser usados para melhorar os hábitos de saúde das pessoas. Porque, então, estou mais preocupada com a minha saúde, porque eu fiz um teste genético, e aí eu melhoro os meus hábitos de uma maneira geral. Tá? O que eu acho que é pouco explorado é o quanto que esses testes podem aumentar o conhecimento sobre genética, o interesse científico das pessoas, né? E se eles são ou não uma oportunidade de aproximação da ciência com a sociedade, porque eles representam uma transposição muito rápida de conhecimento científico para a sociedade. Mal transposta, mas será que a gente não pode aproveitar isso para ser uma ponte para algo melhor? Existem de fato, algumas iniciativas nesse sentido, que eu estou chamando aqui de genética colaborativa. São o quê? São, normalmente, iniciativas baseadas em universidades, que pedem que as pessoas coloquem os seus dados em plataformas comuns, que são usadas por vários grupos, para pesquisa científica. Tá? Então, esse aqui é o DNA Land, da Colômbia, o Genes for Good, que é da Universidade de Michigan. Esses aqui pedem não só os dados genéticos, mas também informações sobre a pessoa. Tá? Com 77.700 participantes em março desse ano. Esse é o OpenSNP. O OpenSNP é um pouquinho diferente, porque ele não é ligado a uma universidade, ele é uma iniciativa de um grupo de pessoas, e ele funciona por crowdfunding. Então, as pessoas pagam para manter o site no ar, e são 2 pesquisadores belgas que mantêm. Todos eles fazem o quê? Eles recebem os dados e analisam, sem dar um feedback para a pessoa, e não fazem os testes. Os testes vêm de outras empresas. Tá? Esse aqui é outro, o Personal Genome Project, de Harvard e do Reino Unido, o qual fez, então, uma tentativa, né, de aproximação com a população, fazendo um aplicativo, que é o Genome, para auxiliar as pessoas a entender como é que funciona, então, o genoma humano. E aí, por exemplo, tem um exemplo aqui sobre cor de olho. A minha cor de olho acredita ser azul pelos meus genes, e eu realmente tenho o olho azul. Tá? Quem quer saber a cor de olho pode comprar um espelho, é mais fácil do que fazer um teste genético, mas também serve. Bom, a informação genética está amplamente acessível, né? A despeito das recomendações das sociedades. As coisas estão acontecendo a despeito do que as pessoas pensam sobre isso. As empresas vendem essa imagem muito positiva, e eu acho que eles fazem um determinismo genético suave, né, de que a gente vai fazer o teste e vai ter um resultado. A comercialização dos testes é uma maneira de obter informação, e o valor está na informação genética. E existem questões importantes sobre confidencialidade que ainda não foram bem debatidas. Eu estou com meu tempo curto, mas eu vou falar rapidamente sobre essa história.
Esse aqui é um projeto que se chama DNA Doe Project, de um pesquisador americano que conseguiu utilizar esse tipo de dados, esse tipo de informação genética para a identificação de pessoas. E fez isso para identificar vítimas de casos que já não tinham sido identificadas e tudo mais. Então, aqui um dos primeiros exemplos deles é uma vítima 37 anos depois de ter encontrado o corpo. E agora, vocês podem ter visto, no início desse ano, foi identificado um assassino, né, famoso nos Estados Unidos, através de um teste genético. O que aconteceu? Havia esse caso, que tinha encerrado lá em 1986, uma pessoa que estuprou 50 pessoas e matou pelo menos 12 na Califórnia, e nunca tinha sido identificado. Em 2018, usando essa companhia, GEDmatch, a polícia entrou com os dados de DNA de amostras, né, encontradas na cena do crime, e encontrou uma correspondência com uma pessoa que tinha feito um teste para achar suas vinculações genealógicas, tá? E que era um sobrinho desse criminoso. E aí, identificou o criminoso, certo? O que é a questão aqui? Eles entraram como se fosse um usuário regular. A polícia não tinha um mandato, não falou para a companhia. Eles entraram com os dados como se eles também estivessem querendo procurar parentes pelo mundo. E acharam um parente. Tá? E aí a questão é se a evidência genética, nesse caso, é comparável a outros tipos de evidência. E a gente passa mais um ponto para o que eu estou chamando de genética forense 2.0, que é, hoje nós sabemos regiões, né, do genoma que estão associadas a características faciais. Como é que é o nariz, como é que é a angulação, né, da testa, como é que são as sobrancelhas, se o cabelo vai ficar cinza, não vai. E, a partir disso, eu consigo, com uma amostra de DNA, fazer uma fenotipagem de um indivíduo. Essa é a fenotipagem a partir dos dados genéticos e essa é a foto real desta pessoa. Tá? Então, eu posso reconstituir o rosto de um indivíduo a partir de uma amostra. Como que eu vou lidar com as questões de consentimento das pessoas envolvidas? Como lidar com as pegadas de DNA que todos nós deixamos para trás? Porque a gente deixa DNA em tudo que é lugar. Tá? E aí, eu vou fazer uma homenagem aqui para o professor Salzano, que escreveu esse artigo em 2017, se eu não me engano, sobre a geneticofobia. E a questão de que a gente também não pode agora, bom, tudo que é genético é ruim, vamos parar com tudo isso. E, né? Formação genética ela não deve ser temida. E é preciso ter cuidado para que, quando a gente fala nesses problemas, não reforce os estereótipos deterministas. Ah, mas aí eu deixei meu DNA aqui, e depois a Karen tomou um gole d'água, eu posso pegar o DNA dela que ficou no copo, e eu vou saber tudo da vida dela. Por quê? Porque o DNA determina tudo da vida dela? Não. Então, qual é o problema dela ter deixado o DNA no copo? Né? Então, a gente tem que caminhar entre esses dois paradigmas. Por quê? Porque a gente tem que viver com os nossos genes, e por que eles importam mais do que a gente pensa, mas nem tudo está nos nossos genes. Né? Então, esses são dois livros. Esse aqui é um livro bastante importante no ramo da biologia, porque existe muito mais na natureza humana do que está nos nossos genes, ainda que alguns pensem mais para o lado de cá. Tá? E, só para terminar, não podia deixar de falar em Gattaca. A gente sempre imaginou que o futuro genético fosse isso. Da Gattaca é um filme de 1997, né, que acho que todo mundo já viu, e que também fala sobre um determinismo genético que perpassa, né, a sociedade. A gente não chegou no Gattaca e não sei se nós vamos chegar, mas nós estamos indo para um caminho um pouco diferente, que é, sim, vamos vender testes genéticos, os testes genéticos vão nos ajudar a tudo. Tá? E então, a gente passamos da era de uma inocência genética e entramos numa época de responsabilidade genética, da qual a gente não vai conseguir sair tão cedo. Muito obrigada. O Ileia vai entrar nesse comércio, logo, logo.
Então, muito obrigado, professora. Passando, então, a palavra agora ao professor Carlos Alexandre Neto. Bom, boa tarde a todos. Todas, quero agradecer ao professor Zé Vicente pelo convite. Muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês e com a mesa, a professora Úrsula, a professora Karen, esse tempo que vocês dedicam a pensar em áreas tão diferentes como genoma e neurociência, que é o tema que eu vou abordar um pouquinho, né? Uma saudação a todos que têm interesse, que estão aqui, né? Alunos, servidores técnico-administrativos e professores da nossa universidade e de outras instituições, né? Bom, eu vou falar um pouco de neurociência. O professor José Vicente encomendou o tema Revoluções Científicas, né? Eu vou falar um pouco de como a neurociência vem evoluindo nos últimos 100 e poucos anos, não é? Mas começar dizendo que o cérebro ele está bem, a atividade cerebral acho que está muito bem demonstrada ou ilustrada nessas duas imagens, não é? De um lado o pensador, não é? Então o cérebro que nos faz a reflexão, responsável pela nossa vida cognitiva, e essa outra pintura aí mais à direita é de uma pessoa aparentemente alegre, feliz. O cérebro também é o locus das nossas emoções, não é o coração, né? E, afinal de contas, o cérebro é responsável por todo o nosso comportamento, e é um pouco disso que eu vou falar hoje. Cadê o... Obrigado. Bom, o cérebro sempre despertou no ser humano muita curiosidade, né? Então, vocês vejam nessa imagem aqui em cima que tribos americanas e africanas já tinham seus neurocirurgiões, né? Isso é um crânio de aproximadamente 2.000, 3.000 anos, que foi trepanado, né? Provavelmente para que os espíritos malignos que faziam com que esse indivíduo aqui tivesse convulsões, pudesse liberar esses espíritos e se livrar da epilepsia, né? Se ele se livrou da epilepsia, eu não sei, mas deve ter tido uma dor de cabeça horrorosa, né? Sem anestesia ainda por cima, né? Então, o cérebro ele é entendido pelo ser humano como a sede do comportamento, acho que desde sempre. Os anatomistas estudaram a anatomia morfológica do cérebro, dividiram as suas partes. Só hoje nós sabemos mais ou menos o que cada parte do cérebro faz. No século XVII, século XVIII, começou a se juntar a estrutura cerebral com função, não é? Aqui é um estudo de uns italianos que tentavam colocar as características da pessoa, principalmente o comportamento mal adaptado, e relacionar com protuberâncias no crânio, imaginando que se o crânio ele tem a parte frontal mais protraída, é porque o lobo frontal está fazendo força e está saindo aí, então essa pessoa pode ser um assassino, né? Não é assim, mas se pensou dessa forma durante muitos anos. Hoje em dia, felizmente, desde o desenvolvimento da ressonância nuclear magnética e de outras técnicas de imagem, nós podemos enxergar o cérebro funcionando, né? Eu vou falar um pouco do que a gente sabe hoje sobre isso. Mas antes, não é? Lembrar para vocês, foi comentado até ontem pelo professor Marshall, não é? Um filósofo importante, que foi Heráclito, tem uma frase que vale até hoje: nada é permanente, exceto a mudança, né? E quem é o responsável para que nós possamos nos adaptar, não apenas ao ambiente, às outras pessoas, mas a nos adaptar a nós mesmos, é o nosso cérebro quem faz, né? Então, o cérebro é o responsável pela nossa evolução como pessoa e como espécie, né? Por isso, talvez, que o cérebro seja tão estudado e tão venerado de certa forma, tá? Eu fiz aí uma tabela, desculpem, ficou impossível de ler, mas é uma tabela dos prêmios Nobel, não é? Então, o prêmio Nobel é o reconhecimento de que um determinado trabalho foi muito importante para o desenvolvimento da ciência, né? São 6, 7 categorias de prêmio Nobel, um deles é o prêmio Nobel da Medicina. E aí, para mostrar, para ilustrar para vocês, quantos prêmios Nobel de Medicina, num período de aproximadamente 100 anos aqui, 1906 até 2000, foram para estudos na área de neurociência. É praticamente um terço.
né? Então, é uma área que vem crescendo muito, vem se desenvolvendo muito, e o seu desenvolvimento começou, em termos científicos, mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, não é? Tanto que o primeiro prêmio Nobel foi em 1906, para dois neurocientistas, um italiano chamado Camillo Golgi e um espanhol chamado Santiago Ramón y Cajal. E eu vou mostrar para vocês como esse prêmio aqui de 1906 tem uma correspondência fundamental com o prêmio Nobel do ano 2000, que foi dado a 3 pesquisadores, um deles americano, chamado Kandel, porque eles desvendaram como que os neurônios conversam uns com os outros e como eles mudam a estrutura cerebral. Então, o paradigma da neurociência hoje foi expresso pela primeira vez por esse senhor, esse espanhol chamado Santiago Ramón y Cajal. O que ele fez? Ele estudou com uma técnica de impregnação por prata a estrutura do sistema nervoso. Ele foi o primeiro, ou um dos primeiros, a enxergar neurônios e a descrever como é que é um neurônio. Um corpo celular, um axônio grande, né, um prolongamento e vários prolongamentos pequenos. Pelos seus estudos, isso aqui é um desenho dele mesmo, né, do Cajal, ele demonstra que os neurônios eles se comunicam em extremidades nos chamados dendritos. Isso ele demonstrou. O que ele intuiu, ou seja, ele não demonstrou porque não tinha como demonstrar, mas o que ele intuiu foi de que o cérebro pode mudar com a experiência. O que ele disse? Que se eu usar determinados circuitos neurais, esses circuitos vão ficar mais fortes. Se eu deixar de usar um circuito, ele enfraquece e as conexões são perdidas. Tá? Isso é o conceito que a gente chama de plasticidade. Tá? Então, isso ele escreveu num livro, depois de ganhar o prêmio Nobel, ela foi lá para 1908, 1910, e ele criou esse conceito. Esse conceito só foi demonstrado em laboratório na década de 40, 50, por pesquisadores que demonstravam que os animais treinados, animais de laboratório, adquiriam novos comportamentos. E se eles adquirem novos comportamentos, é porque alguma coisa no cérebro mudou. Tá? O que está implícito nessa teoria, nesse paradigma do Santiago, é que o cérebro, então, ele sofre mudanças estruturais com o tempo e com a experiência do indivíduo. Apesar de ser uma coisa que foi dita há muito tempo, isso é algo que ainda deixa muitas pessoas um pouco surpresas. Se vocês levarem um pouco adiante isso, vocês podem chegar à conclusão de que o cérebro de vocês não é igual dia após dia, ou de um mês para o outro podem haver mudanças. Se eu sofrer um trauma, se eu estiver num avião e o avião cair, ou que nem aquele avião da TAM, que teve que pousar em Belo Horizonte, correndo porque falhou alguma coisa, lá ficou tudo escuro, aquilo deixa uma marca no cérebro. O cérebro daquelas pessoas mudou. Tenho certeza absoluta, elas também terão. Né? Então, o cérebro muda para o bem e para o mal. Né? Então, o cérebro muda com o tempo e com a experiência. É muito fácil a gente entender a neuroplasticidade, que é o grande paradigma da neurociência, quando a gente pensa em habilidades sensório-motoras, não é? Um grande piloto de Fórmula 1, ele faz coisas que nós não fazemos. Em centésimos de segundo, ele tem um reflexo, ele tira o carro e faz, e ganha a corrida. Um jogador de tênis, da mesma forma. Né? Uma pessoa que é um virtuoso no violino, também. Toca e treina 8 horas por dia, mas interpreta obras de maneira maravilhosa. Coisa que qualquer um de nós não conseguiria fazer, porque nós não temos esse treinamento motor. O que acontece com essas pessoas que treinam muito o que fazem? O seu cérebro se modifica. No caso do aprendizado de qualquer um deles, tem uma interação entre a área da sensibilidade e a área motora. Né? Tem um estudo muito interessante dos motoristas de táxi em Londres, isso feito no século passado, quando ainda não existia GPS, Waze, essas coisas. Londres é uma cidade muito grande, continua sendo,
E dirigir táxi em Londres era complicado, porque tem ruas com o mesmo nome em vários bairros. E os taxistas tinham que saber isso mais ou menos, né? Então, a área da memória dessas pessoas era maior do que na comunidade, do que na população em geral, né? Então, esse é um estudo clássico aí dos anos 90, que demonstra um exemplo de plasticidade muito claro. A estrutura do cérebro dessas pessoas se modificou de maneira que era possível enxergar num exame de neuroimagem, né? Tem, se a gente for ler e estudar, uma frase que pode, de alguma forma, não é, expressar a nossa capacidade plástica a partir do treinamento. Nós somos o que fazemos repetidamente. É um truísmo, qualquer um sabe disso. Né? Quem é que disse essa frase pela primeira vez, né? E colocou como um texto que tenha consequência? Foi Aristóteles, 500 anos antes de Cristo. Né? Então, eu gosto de colocar, às vezes, algumas citações dos filósofos gregos, porque muito da ciência que nós fazemos hoje, né, não está baseada no que eles fizeram ou disseram, mas nós encontramos lá atrás, não é? O fruto da observação dessas pessoas que eram muito sagazes, não é? E talvez pela sagacidade deles nós tenhamos conseguido fazer os avanços científicos em que nós nos encontramos hoje. Aqui é só para mostrar, não é, um experimento de laboratório em que um neurônio jovem tem centenas de dendritos, centenas de ramificações que fazem contatos. O neurônio de um indivíduo velho, idoso, de laboratório, tem muito menos ramificações, ou seja, tem uma capacidade menor de desenvolver plasticidade. Ainda tem, mas tem menor. Tá? Isso vocês guardem para daqui a pouco. Né? Uma outra questão envolvida com a plasticidade, que é muito nova, que eu não vou ter tempo de explorar muito, é a questão da neurogênese. Hoje, nós sabemos hoje que o cérebro não apenas muda com o tempo, como que existem regiões no cérebro onde nascem novos neurônios. Até há 30 anos atrás não se acreditava, não se sabia disso. Né? Se imaginava que o cérebro nascia pronto, com seus bilhões de neurônios, e com o tempo, com a maturidade, nós vamos só perdendo neurônios, que é o que acontece. Mas também tem regiões especiais onde nascem novos neurônios, e talvez essa neurogênese esteja relacionada com a plasticidade, ou seja, com a nossa capacidade de aprender. Aqui, o link que eu quero fazer, não é, para seguir essa conversa, de que a plasticidade, então, é o que faz com que nós tenhamos a capacidade de aprender e de lembrar. Ou seja, quando é que eu aprendo um ambiente, uma situação, uma música, um conceito? Eu estou diante de algo novo, que eu não conheço, e que eu me interessa e que eu acabo aprendendo. Quando for necessário, eu vou lembrar essa informação. Isso acontece porque o cérebro é plástico. Tá? Bom, eu quis trazer aqui um exemplo de como a plasticidade é importante e como nós podemos facilitar a plasticidade, olhando pelo viés da longevidade. Aqueles que estiveram no ano passado aqui já viram esse gráfico, não é? Só para mostrar, então, que a espécie humana está vivendo cada vez mais. Né? Isso aqui é uma curva feita lá no Reino Unido pelo organismo que trata desses assuntos, seria o equivalente ao nosso IBGE. Né? Então, a projeção deles, não vou olhar o gráfico detalhadamente, 1/3 daquelas pessoas que nasceram em 2013, no Reino Unido vai viver 100 anos. Vocês se imaginaram vivendo 100 anos? Imaginam o pai e a mãe de vocês vivendo 100 anos? Eles talvez não vivam, mas vocês, vários de vocês com certeza, se não chegarem no 100, vão bater na porta. Tá? Isso é uma excelente notícia. No Brasil, o fenômeno demográfico é o mesmo. Tá? A má notícia, ou seja, algo que deve causar alguma preocupação, mas chamar a atenção de vocês, é que com a idade aumenta a incidência de doenças chamadas demências. Né? O que é uma demência? É uma
patologia, uma doença do sistema nervoso, em que o cérebro perde a capacidade de fazer plasticidade e a pessoa deixa de aprender. E se a demência progride, ela deixa de lembrar, e aí nós temos a doença de Alzheimer, que é uma doença que hoje em dia bastante gente fala, vários talvez conheçam, tenham parentes com a doença. É uma doença que no final da vida a pessoa já não lembra mais quem ela é, ela perdeu a própria identidade. Né? Antes que vocês comecem, até nessa plateia não, na plateia do ano passado tinha mais gente experiente, digamos assim. Então, para que os experientes não fiquem pensando que já estão perto do Alzheimer, né, é normal, com a idade, alguma perda de memória, né, principalmente a partir dos 60 anos. Né. Depois eu tenho uma curva aqui de decréscimo, né, o déficit cognitivo leve. Né. Eu quero falar alguma coisa aqui, a palavra não vem. Depois que eu terminei a frase, já estou no outro slide, aí vem a palavra. Né. Eu não estou assim ainda. Né. Mas posso chegar lá, qualquer um de nós pode. Na demência é muito pior do que isso, né? A partir dos 60, 70 anos, aí a curva, não é, de decréscimo cognitivo é muito grande. Né? Quem descreveu a doença de Alzheimer foi esse pesquisador alemão, que não é simpático, mas ele era muito perspicaz, e descreveu o caso numa senhora com 40 e poucos anos, né? E o cérebro dela era isso aqui. Isso é um cérebro normal, cortado, né, transversalmente, o cérebro da pessoa com Alzheimer, da paciente dele. Hoje em dia, as pessoas com Alzheimer já avançado, né, e que acabam morrendo da doença, têm um cérebro com esse grau de comprometimento. O que todo mundo pensa? Puxa vida, será que tem cura para Alzheimer? Ainda não. Não temos condição de prever se haverá uma cura para Alzheimer. Não vou poder falar da biologia da doença, porque o negócio exigiria uma aula inteira, né? Mas o que a gente sabe, e eu acho isso é muito importante, é que há maneiras de atrasar o desenvolvimento da doença, ou até de prevenir o déficit cognitivo ligado ao envelhecimento. Isso é possível. Né? É possível como? Então, tem uma série de coisas que nós podemos fazer que não apenas nos dão uma saúde melhor, mas melhoram a funcionalidade do cérebro, ou seja, tem um potencial de melhorar a capacidade plástica do sistema nervoso. E vocês vão ficar surpresos com isso. Dieta saudável, exercício físico, vida social, compaixão, meditação. Eu vou falar de 2 exemplos, se eu tiver tempo de chegar no segundo exemplo. Isso é uma coisa tão séria, né, que tem várias universidades, vários sistemas de saúde. Esse aqui é um exemplo americano, não é? Na Universidade de Harvard, em que eles têm uma lista de 6 passos, não é? Para a prevenção do declínio cognitivo. Vou falar aqui rapidamente sobre exercício, nem sabia que a professora Ionara ia estar aí. Quem começou esses estudos no laboratório foi a professora Ionara, na época uma jovem estudante de doutorado, continua jovem, mas agora já é professora, né? Tem os seus próprios alunos de doutorado. Então, vocês podem pensar, o que o exercício tem a ver com o cérebro? O que o músculo tem a ver com o cérebro? Ora, no ser humano, como em todo mamífero, como em todo animal, tudo se relaciona com tudo. Né? O músculo ele é muito importante. Se vocês pensarem, quanto por cento nós temos no corpo de massa muscular? Muito. Claro, muitos acabam trocando a massa muscular por outro tipo, né, de elemento constitutivo, mas aí acaba sendo uma opção, nem sempre é opção, né? Mas o músculo ele é muito importante para regular o metabolismo. E essa regulação do metabolismo que o músculo faz acaba ativando o surgimento de novos vasos no sistema nervoso. Chega mais sangue no cérebro. Se chega mais sangue no cérebro, os neurônios funcionam melhor. Não apenas os neurônios funcionam melhor, como eles liberam o que a gente chama de fatores tróficos. Moléculas, em geral proteínas, que fazem com que os neurônios funcionem com mais tônus. E tudo isso acaba produzindo 2 fatores muito interessantes. Neurogênese no hipocampo, que é a estrutura relacionada com o aprendizado, não é? E plasticidade. Os neurônios estabelecem novos contatos. Tá? Então, isso eu trouxe aqui
Podia ter trazido os exemplos da Ionara, eu trouxe um exemplo mais recente, né, de uma aluna que defendeu o doutorado em 2017, mostrando que em ratos idosos, nós usamos ratos no laboratório, né, com 22 meses, se eu fizer um programa de treinamento, esses animais que têm uma memória ruim, comparado com ratos de 3 meses de idade, que seriam ratos adultos jovens, mais ou menos da idade da maioria de vocês aqui, né, se eu pudesse comparar, os animais, ratos velhos, 22 meses, que fizeram exercício, nem era muito, 3 vezes por semana, durante 28 dias, o exercício em esteira, eles têm uma memória muito mais parecida com os animais controle do que com os animais envelhecidos sem exercícios, animais sedentários. Tá? Bom, isso é interessante, afinal de contas, isso está relacionado à liberação de fatores tróficos no hipocampo. Tudo bem, mais uma evidência de laboratório. Teve um outro trabalho, que aí foi com a participação da Ionara, mas foi doutorado da Fernanda Sequete, que utilizou um modelo de demência. Não é? Se eu diminuir a circulação de sangue no cérebro, o animal tem perda de memória. Né? Então, nós temos um modelo crônico lá, que a Fernanda utilizou, e treinou os animais em esteira e viu o quê? Que os animais sedentários, com menos sangue no cérebro, têm uma memória ruim, e os animais exercitados, que têm também essa diminuição de suprimento sanguíneo no cérebro, têm uma memória igual à dos animais controle que não têm demência. Tá? Eu fiz toda essa história porque, não só porque a gente tem esses exemplos, mas porque vocês talvez tenham visto na televisão, no Fantástico, tenham lido no jornal, porque saiu em vários jornais, um estudo que saiu no Nature Medicine agora, faz 10 dias, de uns brasileiros, demonstrando que em animais e em seres humanos tem uma proteína que é liberada no músculo, chamada irisina, que explica os efeitos do exercício sobre a memória, especificamente em modelos animais de doença de Alzheimer. Tá? Eu não vou explicar os gráficos, porque seria muito detalhado. Não é um artigo fácil de ler, mas está disponível na rede da universidade, né, pelo portal de periódicos. Mas mostra basicamente o quê? Que tem uma proteína no músculo que é liberada quando nós fazemos um exercício extenuante. Essa proteína chega no cérebro e tem ações no cérebro. Exatamente como ela tem as suas ações no cérebro, esse estudo não demonstrou, mas já é um grande avanço, e por isso foi publicado numa revista de grande impacto. E o interessante é que é um artigo de pesquisadores brasileiros em cooperação com pesquisadores em outros laboratórios do mundo. Né? Na realidade, são 10 laboratórios envolvidos, 3 ou 4 no Brasil e alguns no exterior. Né? Não vou poder falar muito sobre neurociência da meditação, mas simplesmente dizer, então, que o exercício é bom para o cérebro. Isso está praticamente bem estabelecido. E o exercício muda o cérebro, torna o cérebro mais plástico. Mas o que eu penso também muda o cérebro. Tá? Então, todo mundo já deve ter ouvido falar em meditação. Hoje em dia é meio moda essa meditação do tipo mindfulness. Né? O que tem se demonstrado com as técnicas de neuroimagem é que pessoas meditadoras têm áreas do cérebro que têm um metabolismo mais elevado e áreas que têm um metabolismo diminuído em relação a pessoas que não meditam. Em geral, como é que acontece? As áreas que controlam a atenção, a memória, têm mais metabolismo dos meditadores, e as áreas que são responsáveis pelo estresse funcionam menos em quem medita. Ou seja, a meditação muda o metabolismo do cérebro. Se muda o metabolismo é porque lá dentro das células, as enzimas têm mais ou menos atividade. Tem a ver com o genoma. Tá? A meditação tem muitos efeitos sobre o comportamento imunológico também, mas hoje não é o foco. E essa lâmina eu trouxe aqui só para dizer que essas mudanças cerebrais que a meditação causa, elas não dependem de uma vida inteira meditando.
Um treinamento de 8 semanas já muda significativamente a atividade de algumas áreas cerebrais. Isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar. Bom, hoje então nós estamos trabalhando no paradigma de que o cérebro muda com a experiência. Muda com a experiência, muda com o exercício físico, muda com aquilo que eu penso, muda da forma como eu penso, que é o que a meditação faz. Se eu tivesse que fazer uma previsão, qual será a próxima revolução científica na neurociência, qual será o próximo paradigma, né? Eu diria com certeza que o paradigma será a questão da consciência. Né? Hoje acho que a gente entende mais ou menos, mais para menos do que para mais, o funcionamento do cérebro, olhando regiões especificamente e como essas regiões se relacionam quando eu quero estudar uma determinada função. Né? O funcionamento motor é mais simples de entender, o funcionamento sensorial também, a cognição muito mais complexa, as emoções estão no meio do caminho aí, porque o cérebro que controla as emoções é o cérebro que os répteis já têm, então é mais fácil de entender. Mas a consciência é aquilo que faz com que nós nos reconheçamos como pessoa, o que faz com que a gente possa expressar e desenvolver a nossa própria humanidade, a individualidade, né, de cada um. Essa consciência é o cérebro dotado de subjetividade. O cérebro se percebe, ou melhor dizendo, ele percebe aquilo que ele pensa. Né? Vocês estão ouvindo, eu estou falando, eu tenho consciência do que eu estou dizendo, e vocês estão pensando em cima daquilo que estão ouvindo. E vocês sabem que estão pensando. Isso é a consciência. Né? A consciência emerge da atividade neural. Ninguém tem a mínima noção de como. O que os neurologistas sabem é que se eu desligar determinadas áreas do cérebro, a pessoa perde a consciência, entra em coma. E eu sei, dependendo do coma e dependendo da região, se aquilo é reversível ou não. Agora, como que a função dos neurônios, dessas áreas, faz com que eu consiga me perceber? Isso ainda estamos longe de saber. Eu acho que essa vai ser o próximo grande paradigma da neurociência, que é como o cérebro constrói a mente consciente. Tá? Então, para finalizar, para não deixar tudo solto aí, esses muitos pontos que eu falei, não é? Dizer então que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então é muito bom poder estar numa tarde de janeiro, quente, aqui, discutindo com tantas pessoas, porque eu acho que é isso que a gente faz, e eu acho que esse é o nosso desiderato, que o cérebro depende da atividade física, não é? Para a sua plasticidade, para a sua neurogênese. Não esqueça, mente sã em corpo são. Isso também é uma coisa que a gente ouviu quando era pequeno, né? E os gregos que inventaram as Olimpíadas também falavam nisso. Muito importante, a capacidade plástica é mantida por toda a vida. Né? Eu e o professor Zé Vicente vamos fazer um curso de mandarim agora, né? Na flor da nossa adolescência intelectual, né, Zé? É possível aprender e aperfeiçoar habilidades na maturidade. Eu botei maturidade aí para não ser grosseiro, né? Mas enquanto o cérebro funcionar, ele é capaz, sim, de aprender. Eu acho que desvendar a consciência vai ser a próxima revolução científica. Quero terminar com a frase do Ramon e Cajal, que eu já usei da outra vez, que todos nós podemos ser, desde que queiramos, escultores do nosso próprio cérebro. Nós nascemos com um cérebro, hoje temos outro cérebro, morreremos com outro cérebro. O cérebro não é importante. O importante é o que eu fiz e o que eu faço. O que eu fiz já não é mais importante também. Só importa o presente. Né? E o presente é do cérebro. Obrigado.